Meu nome é Emília, eu criei o Outdoor Social. Na verdade, eu não tive muita opção. Aos 24 anos, eu me vi desempregada, cheia de dívida, e eu tinha que trabalhar alguma coisa. E eu me formei em jornalismo, eu acho que todo jornalista quer mudar o mundo. Eu não consegui me inserir em nenhuma redação de jornal, nem de revista, nem de TV. E aí eu queria fazer uma coisa para mudar o mundo. Eu estava trabalhando em Brasília, fazendo um freela, e eu percebi que o governo tinha muita campanha de utilidade pública para fazer no interior do país, mas que não tinha recurso, não tinha meio de comunicação para usar, né? Eram como fossem pontos cegos de comunicação. E aí eu me associei com uma empresa de São Paulo, chamada American Sat, que faz carro de som no Brasil todo com check-in GPS. Só que ela fazia assim para a Unilever, para a Coca-Cola, nunca pensou em fazer para o governo. E aí eu pedi a representação para ela e comecei a fazer no interior do país. Depois a gente foi fazer barco-som na Amazônia, porque também é uma dificuldade enorme para falar com o ribeirinho. E aqueles barcos de passageiro, não sei, a Regina deve conhecer, né, tem rede e tal, e as pessoas realmente é um meio de transporte único naquela região. E aí, em 2012, o mercado publicitário começou já a me pedir que eu entrasse com os carros de som, né, dentro da comunidade, dentro da favela. E aí gente, como é que eu vou entrar com isso dentro da favela? O carro de som não quer ir, porque assim, violência e também topografia. E aí eu comecei a pensar, veio um briefing da Claro grande para fazer. Eu falei, gente, eu não posso perder, né, essa oportunidade. E eu resolvi ir para a Rocinha. Eu estudei em colégio público, eu não tinha um problema nenhum de subir favela. E aí peguei um mototáxi na Rocinha e comecei a ver, vocês podem colocar, que o comércio local usava placas, né, para se comunicar. Você pode ver que tem né, um quadradinho ali, você tem ali o Naldo dos Cabeleireiro. E aí eu falei, cara, é isso, né? Eu vou usar uma placa 2x1, só que eu vou legitimar essa mensagem, né, na casa desse morador de periferia, né, desse morador de comunidade. E foi quando eu criei o Outdoor Social. E aí, por que o social, né? Aí eu já estava em contato com a filosofia dos negócios sociais, que é realmente você empreender, né, ter empresas, mas gerando impacto, né, não apenas tendo lucro daquilo, né? Eu já tinha trabalhado com algumas ONGs também em Brasília, e eu tinha visto a dificuldade das ONGs de captar patrocínio, né? E aí você teve né, esse lançamento, na verdade, quem fez foi o Yunus, com o primeiro banco de microcrédito em Bangladesh, e que seria o setor 2,5 da economia. Eu falei, cara, eu quero empreender, então, nesse sentido. Se você puder ir passando as fotos. E aí a gente foi entrando, né? A minha dificuldade foi tipo, legitimar o meu discurso, porque, imagina, eu, de olho verde, né, parafinada, e chegava lá na comunidade para falar com o morador, o cara olhava para a minha cara e falava, não, tipo, quem é você? Tipo, jura, você não vai me pagar, é mentira. E aí eu comecei a me associar a empreendedores locais, né, identificar quem eram essas pessoas, e aí fui através de ONG, fui através de pastoral, tipo, de terreiro de candomblé. A gente brinca que o Outdoor Social, a gente é completamente ecumênico, porque, tipo, se você é empreendedor social, se você tem voz dentro da sua comunidade, você consegue legitimar né, nossa proposta de trabalho, você está na rede do Outdoor Social. E aí a gente fez esse projeto durante 2 anos, só no Rio, São Paulo e em Brasília. Não, Rio, São Paulo e Belo Horizonte. E isso foi muito legal dentro da rede do Outdoor Social, porque a gente foi realmente remunerando bem as pessoas, pagando, né, esses empreendedores e legitimando esses empreendedores locais nas suas comunidades. E aí os próprios caras falavam, olha, Emília, eu tenho um irmão que mora em Manaus. Você não quer fazer lá, não, o Outdoor Social? Eu falei, sim, claro que eu quero fazer lá. Como é que eu faço? Eu posso ir lá, eu treino as pessoas, e aí a gente monta a rede lá. Eu falei, ok, vamos lá. Aí em Manaus, cara, eu tenho um amigo que mora em Belém. Você não quer fazer em Belém? Eu falei, não, quero fazer em Belém, sim, claro. E aí, nisso, em um ano, a rede virou nacional. E isso foi muito bacana, porque realmente eu vi o poder, né, dos empreendedores locais, né? Porque se eu tivesse Emília Rabelo batendo de porta em porta, de comunidade em comunidade, explicando o que é a proposta do Outdoor Social, eu não ia conseguir chegar, né? Eu estaria ainda, não estaria nem aqui, eu estaria ainda viajando. E isso foi muito bacana, porque os próprios caras cresceram, e eu vi, né, que, por exemplo, em Manaus, uma vez a gente foi fazer uma campanha de cerveja, e toda a nossa rede é evangélica. E aí, quando chegou o material lá, o cara falou, não, Emília, eu não vou fazer essa campanha de cerveja. Eu falei, mas como não? E o anunciante, ele falou, Emília, eu não posso fazer isso, porque cerveja, o álcool é um dos grandes problemas sociais aqui na comunidade. E aí, enfim, eu combinei com ele, eu falei, não, então eu vou pegar todo o dinheiro que a gente lucrar e vou doar para um Alcoólicos Anônimos,
E, enfim, ele topou fazer, mas nunca mais a gente conseguiu fazer campanha de cerveja em Manaus. Mas é isso, enfim, essa é a minha história. E a gente, enfim, está em Belém, enfim, em todos os estados do Nordeste. Isso é uma coisa muito bacana para a gente. E quem quiser sentar na mesa, enfim, vai falar de empreendedorismo e de desafios e um pouco também ouvir a história de vocês, que eu acho que a troca é mais importante acima de tudo.